Melhorou. Olá pessoal, boa noite. Muito bem-vindos nesse dia tão especial, onde nós recomeçamos o nosso ano de estudo. Hoje aqui em grande companhia. Bem-vinda, Dona Mari. Obrigada. Os nossos corações estão em festa para recebê-los. E neste momento, vamos unindo os nossos corações e nos transportando aqui para esta casa que nos acolhe, que nos abraça, e recebendo os abraços dos mentores deste curso, dos mentores desta casa. Possamos todos ir juntos até o Mestre Jesus e rogar-lhe, Senhor, que se conosco nesta noite, neste ano, nos nossos estudos, para que possamos compreender um pouquinho mais das lições que nos trouxestes. E assim, Mestre amado, rogamos as suas bênçãos a todos nós, aos nossos lares, familiares, a todos que estão conosco em pensamento e estão conosco agora. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. E a nossa Mãe Santíssima, rogamos-lhe, Senhora, que nos acolhe em seus braços amorosos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mais uma vez, bem-vindos nesse início de ano de estudo da educação mediúnica, onde hoje faremos um resumo, uma recapitulação do que a gente viu ano passado, para que possamos continuar, o nosso estudo aí de onde paramos, para que possamos relembrar um pouquinho tudo que já vimos, tirar as dúvidas, comentar um pouquinho. E hoje o nosso Evangelho, ele está no capítulo 28, na coletânea de preces espíritas, nos itens 8 e 9, na prece dos médiuns. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e profetizarão os vossos filhos, as vossas filhas, e os vossos mancebos verão visões, e os vossos anciões sonharão sonhos. E certamente, naqueles dias, derramarei do meu Espírito sobre os meus servos e sobre as minhas servas, e eles profetizarão. Quis o Senhor que a luz se fizesse para todos os homens, e que a voz dos Espíritos penetrasse por toda parte, a fim de que cada um pudesse obter a prova da imortalidade. E com esse objetivo que os Espíritos se manifestam hoje por toda a terra, e que a mediunidade, revelando-se entre os homens de todas as idades e de todas as condições, entre homens e mulheres, crianças e velhos, constitui um sinal de que os tempos chegaram. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material
Deus concedeu aos homens a vista física, os sentidos corporais e os instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha o seu olhar nas profundidades do espaço e, com o microscópio, descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar o mundo invisível, deu-lhe a mediunidade. Os médiuns são os intérpretes do ensino dos espíritos, ou melhor, são os instrumentos materiais pelos quais os espíritos se exprimem nas suas comunicações com os homens. Sua missão é sagrada, porque tem por fim abrir-lhes os horizontes da vida eterna. Os espíritos vêm instruir o homem sobre o seu futuro para conduzi-lo ao caminho do bem e não para poupar-lhe trabalho material que lhe cabe neste mundo, para o seu próprio adiantamento e nem para favorecer as suas ambições e a sua cupidez. Eis que os médiuns devem compenetrar-se bem para não fazerem mau uso de suas faculdades. Aquele que compreende a gravidade do mandato de que se acha investido, cumpre-o religiosamente. Sua consciência o condenaria por um ato de sacrilégio, se transformasse em divertimento e distração para si mesmo e para os outros as faculdades que lhe foram dadas como uma finalidade séria, pondo em relação com os seres do outro mundo. Como intérpretes dos ensinamentos dos espíritos, os médiuns devem desempenhar um papel importante na transformação moral que se opera. Os serviços que podem prestar estão na razão da boa orientação que derem às suas faculdades, pois os que seguem o mau caminho são mais prejudiciais do que úteis à causa do espiritismo. Pelas más impressões que produzem, retardam mais de uma conversão. Eis porque terão de prestar contas do uso que fizeram das faculdades que lhes foram dadas para o bem dos seus semelhantes. O médium que não quer perder a assistência dos bons espíritos deve trabalhar pela sua própria melhoria. O que deseja que a sua faculdade se engrandeça e desenvolva, deve engrandecer-se moralmente, abstendo-se de tudo que possa desviá-la da sua finalidade providencial. Se os bons espíritos às vezes se servem de instrumentos imperfeitos, é para bem aconselhá-los e procurar levá-los ao bem. Mas, se encontram corações endurecidos e se os seus conselhos não são ouvidos, retiram-se e os maus têm o campo livre. A experiência demonstra que, entre os que não aproveitam os conselhos dos bons espíritos, as comunicações, após haverem alguns clarões durante certo tempo, acabam por cair no erro, na verbosidade vazia e no ridículo sinal incontestável do afastamento dos bons espíritos. Obter a assistência dos bons espíritos e livrar-se dos espíritos levianos e mentirosos deve ser o objetivo dos esforços constantes de todos os médiuns sérios. Sem isso, a mediunidade é uma faculdade estéril, que pode mesmo reverter em prejuízo daquele que a possui, degenerando em obsessão perigosa. O médium que compreende o seu dever, em vez de orgulhar-se de uma faculdade que não lhe pertence, desde que pode ser retirada, atribui a Deus o que de bom consegue obter. Se as suas comunicações merecem elogios, ele não se envaidece com isso, por saber que eles independem do seu método pessoal, e agradece a Deus haver permitido que os bons espíritos se manifestassem através dele.
se dão motivo às críticas, não se ofende por isso, pois sabe que elas não foram produzidas por ele. Pelo contrário, reconhece não ter sido um bom instrumento e que não possui todas as qualidades necessárias para impedir a intromissão dos maus espíritos. Trata, então, de adquirir estas qualidades e pede pela prece a força que lhe faz falta. E assim, no item 10, ele nos traz uma indicação de uma prece que podemos fazer. Deus Todo-Poderoso, permiti que os bons espíritos me assistam na comunicação que solicito. Preservar-me da presunção de me julgar ao abrigo dos maus espíritos, do orgulho que poderia me enganar sobre o valor do que obtenha, de todo sentimento contrário à caridade para com os outros médiuns. Se for induzido ao erro, inspirar a alguém a ideia de me advertir, e a mim a humildade que me fará aceitar a crítica com reconhecimento, e aceitar para mim, e não para os outros, os conselhos que os bons espíritos queiram dar-me. Se me sentir tentado a enganar, seja no que for, ou a me invadecer da faculdade que vos aprove conceder-me, peço-vos que a retire de mim, antes de permitir que ela seja desviada da sua finalidade providencial, que é o bem de todos e o meu próprio adiantamento moral. Então, aqui só nessa lição já é o nosso curso inteiro, não é? Aqui ele nos fala que a mediunidade ela é dada a todo mundo, em qualquer lugar, em qualquer idade, para que todos possam receber as mesmas informações, né? O Espiritismo, a doutrina dos Espíritos, ela não traz uma informação só para uma pessoa, ela traz em vários pontos ao mesmo tempo. Não existe privilégio, né, Dona Mari? Todos têm que saber da mesma informação. Por isso é a doutrina dos espíritos e não dos homens. E aqui ele nos fala do adiantamento moral que nós temos que ter, que nós temos que estar em constante estudo, em constante aprimoramento, em conhecimento, para identificar aqueles com quem nós estamos em sintonia, que tipo de comunicação estamos trazendo, para também nos ajudar a ver o que é nosso, o que não é, e nem aquilo que achamos que é nosso, não é nosso, veio através de nós, né? Então, também que a vaidade não nos ofusque o entendimento dessa doutrina maravilhosa, tá? Então, hoje nós vamos fazer uma revisão geral e como sobre a mediunidade. Sim? E aqui nós já vimos, né, que a mediunidade é uma faculdade inerente a todo ser humano e ela pode ser em menor ou maior grau. Então todos têm, alguns de uma forma menor e outra de uma forma maior, mas é uma aptidão natural para todos os homens. E que as faculdades mediúnicas, elas diferem para cada um, porque elas são orgânicas. Então nós já nascemos com essa predisposição, com essa faculdade. Então a cada um é dado um tipo para que se desenvolva melhor e que ela possa florescer para o próprio médium e para os outros também. Então o médium é aquele que sente em qualquer grau uma influência dos espíritos. Então nós podemos ver, ouvir, sentir, né? Então, em qualquer grau que a gente tenha estes sentimentos, nós somos médios. Isso? Então aqui, como hoje no nosso Evangelho disse, nós precisamos de um estudo constante para um aprimoramento da faculdade. Nós precisamos conhecer como ela se manifesta e identificar em nós qual é o tipo de mediunidade que nós temos para que nós possamos conhecer os caminhos para desenvolver a melhor. Então, a gente precisa primeiro, como nós vimos, estudar a ação dos espíritos sobre a matéria.
Então nós vemos que para o ser encarnado nós temos 3 componentes. Nós temos o espírito, que quando encarnado Kardec denominou de alma, o corpo físico e o perispírito. Sendo que o espírito ou a alma, ela é a sede da nossa consciência, da nossa inteligência. É nela que tem o senso moral que nós temos que aprimorar. O corpo é um invólucro, né, que conforme o mundo que está vivendo nas muitas moradas da casa do Pai, ele retira este corpo físico da matéria do próprio orbe. E o perispírito também é um envoltório fluídico, também da matéria deste mesmo orbe. Ele é mais fluido, mais sutil, mas também é feito da matéria do orbe em que está. E o perispírito, ele tem a forma humana. É como a gente se apresenta aqui. Ao desencarnarmos, nós teremos 2 componentes, que é o espírito e o perispírito. E esse perispírito segue no mundo espiritual com a forma humana que ele tinha aqui. Então, para que aconteça a comunicação, ela precisa dos fluidos espirituais. Então, todos nós, em qualquer lugar, em qualquer orbe, e nós aqui no planeta Terra, estamos envoltos numa atmosfera, no fluido cósmico universal, que é de onde retiramos a composição dos nossos corpos, físico ou espiritual, e é o grande laboratório da natureza por onde correm todas as comunicações, né? Então são desses elementos, destes fluidos, que os espíritos extraem todo o material para que possam para executar estes fenômenos. E que o veículo do pensamento, ele corre neste fluido espiritual. Através destes fluidos é que são feitas comunicações entre os espíritos, quer sejam desencarnado com encarnado, quer sejam desencarnado com desencarnado, ou encarnado com encarnado. Então, é neste fluido espiritual que envolve a todos nós, é por onde correm estas mensagens. Então, é a grande oficina do laboratório da vida espiritual. É através destes fluidos que o homem ele vê, ele sente, ele vê a irradiação do outro, ele consegue inclusive ver a irradiação do outro ser, do perispírito do outro, ele lê o pensamento. É como se ele estivesse num mundo onde ele pudesse, em 360 graus, ver tudo, sentir tudo. Então agora nós vamos ver como esse perispírito ele se apresenta aqui, né? Então a natureza dele, ela é fluídica, porque ela vem do fluido cósmico universal. E ele tem 2 estados distintos, que é o da eterização, quando ele está no mundo fluídico, no mundo etéreo, ou da materialização, igual nós que já temos um corpo que é do mesmo fluido, só que numa outra categoria. E aí o perispírito, ele é o envoltório do espírito, e ele está presente em todos os fenômenos. Por isso que ele acompanha tanto o encarnado como o desencarnado. Essa é a base. O perispírito é a base de toda a comunicação do mundo espiritual. Então, a constituição dele vai depender do mundo em que ele vive, né? Se é um mundo mais grosseiro, ele é mais grosseiro. Se é do mundo mais sutil, ele é do mundo sutil. Ele é mais etéreo. E essa formação do perispírito, que ele retira esse material de cada globo, ela está de acordo com a sua evolução moral. Então, o perispírito, ele retira daqueles fluidos espirituais a matéria da composição do seu perispírito. E isso está de acordo com a sua evolução moral. Então, ele tem várias propriedades que são capazes de moldar ao seu comando mental. Então, nós vimos que ele tem a plasticidade, que é a
capacidade de se modificar, dele colocar uma forma em si mesmo. E isso está limitado ao seu padrão evolutivo, a forma como ele apresenta. Pode ser da última encarnação, como pode ser também de encarnações anteriores, onde ele precisa se mostrar daquela forma em determinados momentos. Ele tem a densidade, que é o seu peso específico, ele tem a ponderabilidade, que é a qualidade de poder analisar e examinar tudo que tem à sua volta, né? O seu padrão vibratório. Ele tem a luminosidade, que é uma conquista da alma, né? Que são aqueles que já desenvolveram-se moralmente, eles conseguem se iluminar mais. Se iluminar não, eles já desenvolveram dentro deles essa luminosidade. Ele tem a penetrabilidade, que nós vimos que o perispírito ele pode atravessar qualquer parede. E isto nas condições de conhecimento que ele tenha. Ele tem visibilidade, ele pode ser invisível aos nossos olhos físicos, mas ele é visível aos espíritos. E também ele pode se mostrar para aqueles que têm a aptidão de ver. Ele tem a tangibilidade, que ele se torna, né, palpável. Quando ele se apresenta, ele tem a capacidade já dentro dele de se tornar visível e palpável. Ele tem também a sensibilidade global, que é essa que ele pode enxergar, né, em 360 graus, ele não precisa ser só na frente, ele consegue ver o que está acontecendo, ver, ouvir e sentir tudo o que está acontecendo em volta dele. Ele tem a bicorporeidade, ele pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, o corpo físico fica num estado mais calmo, onde está a matéria, onde ele está interagindo naquele momento, e o seu perispírito se apresenta em um outro lugar. E ele pode ser visto, pode ser tangível e pode interagir com aquele meio. E ele tem a expansibilidade, que é a propriedade de expansão da alma, é a propriedade que nós, médiuns, utilizamos para ter este contato com o mundo espiritual. Nós expandimos o perispírito do nosso corpo físico, então ele fica um pouco, os seus laços que retém, né, que são ligados células a células, se afrouxam um pouquinho, e é nessa expansibilidade que os encarnados conseguem enxergar o mundo espiritual e interagir com eles. Temos também os efeitos, né, que a mediunidade pode nos apresentar, que a classificação é segundo os seus efeitos, que podem ser físicos, chamamos de materiais físicos ou objetivos, que são aqueles que afetam os nossos sentidos físicos, né? Nós podemos ver, ouvir, sentir, e qualquer um pode ver, ouvir e sentir neste fenômeno. Então, esses fenômenos eles podem ser espontâneos ou provocados. Então, nós podemos ver um espírito que se materializa à nossa frente. Então, a materialização é um dos efeitos que tem o perispírito. Tem a transfiguração, que é a modificação dos traços, né, do próprio médium, fica envolvido como se fosse uma nuvem e tem um outro traço em volta. E aqui nós temos o mais bonito de todos, que foi a transfiguração de Jesus, né, no monte. Tem a levitação, que é o erguimento de pessoas ou objetos, né? Tem o transporte, a bilocação, a voz direta, que é a voz dos espíritos que soam no ambiente, que todos podem ouvir, a escrita direta, que são aquelas escritas que aparecem em determinado local, sem se utilizar da mão do médium. E tem a tipitologia, ou as mesas falantes, que nós já estudamos, que foi por aí que Kardec começou a desenvolver a doutrina dos espíritos, né? Que eram aqueles sinais de pancadas, de palavras, algumas frases foram se montando,
E assim Kardec descobriu que por trás destes fenômenos deveria existir uma causa inteligente. Então foi aí que ele percebeu que eram os espíritos que estavam se comunicando. Então, na teoria das manifestações físicas, tudo que acontece nós podemos ver, ouvir, sentir, e isso acontece por uma combinação dos fluidos do mundo espiritual, aqueles fluidos espirituais que estão aqui. Então, é uma combinação dos fluidos do médium com os fluidos da natureza, com os fluidos do espírito que está ali comunicante. Então, nesta combinação de fluidos é que pode se provocar estes fenômenos materiais. E tem que ser médiuns que tenham uma aptidão para esse tipo de fenômenos. São médiuns diferentes, né? Eles têm que ter essa natureza fluídica para ter esta comunicação e fazer com que aquele que está se comunicando e aparecendo ali ou fazendo alguma coisa que nos afeta o sentido, possam utilizar este material, estes fluidos espirituais. E aí temos o outro tipo, que são os fluidos intelectuais. E antes disso, os fluidos materiais foram muito utilizados por Kardec, que era para que se desse conhecimento do mundo espiritual. Então, hoje, se utiliza em menor quantidades, né? As possibilidades existem, mas não temos mais necessidade dessa comprovação. Hoje, nós já utilizamos os efeitos subjetivos ou intelectuais, que são aqueles que afetam direto a memória, o intelecto do indivíduo. E também ele pode se apresentar de várias formas, né? Tem a forma intuitiva, que é que todos nós temos, e essa a gente pode sentir também em menor ou maior grau. Aqui nesses tipos de mediunidade tem toda uma variação, tanto na forma de se apresentar, como na graduação com que se apresenta. Então, nós temos a vidência, que é aquele que tem a condição de ver o mundo espiritual, a audiência, que é quem percebe a voz dos espíritos, o desdobramento, que é um tipo que a gente tem toda noite, né, na hora que dormimos e muitas vezes não percebemos, mas é a capacidade do perispírito se separar do corpo e conservar a consciência do que acontece. Tem a psicometria, que é quando acontece de sentir, é quando o médium entra em contato com o objeto, com o ambiente, e ele sente tudo o que aconteceu ali naquele ambiente. A gente lembra muito aqui de casos de museus, né, Dona Mari, ou de objetos antigos que pertenceu a alguém, e alguém que tem essa capacidade, a hora que toca, percebe tudo o que aconteceu. Tem a psicofonia, que é a comunicação oral dos espíritos. Então, todos esses tipos dependem de uma graduação menor ou maior, que é a capacidade do próprio médium, né? Então, assim, todos são capazes de desenvolver um pouquinho mais, mas precisamos estudar muito para perceber qual é dessas faculdades que nós temos e que a gente possa conhecê-la direito, para que ela seja sempre um motivo de adiantamento moral do médium e que ela sirva para que se faça o bem. Então, o seu José sempre fala para a gente, né, Dona Mari, que isso, médium, não é, como é que ele fala? Não é para ser, não é uma bênção, não é uma alegria, não é? É dívida mesmo que a gente tem. Dívidas então, que a gente, muito grandes. Dívidas grandes, então, que para a gente, que a misericórdia divina faz com que a gente volte como médium, para que a gente estude, se conheça, corrija aquilo, todas as imperfeições que a gente conquistou aí na nossa caminhada, e que isso possa servir de bem para o nosso próximo. E aqui também o médium precisa conhecer as diferentes ordens de espíritos, né, para a gente identificar
qual é aquele que está perto da gente, da forma que a gente identifica aqui na Terra, né? O palavreado, conforme o palavreado que cada um utiliza, nós sabemos qual que é a sua graduação moral. Então, nós sabemos identificar quando estamos com os bons espíritos e quando estamos perto dos espíritos imperfeitos. Mas temos que estudar muito, porque nesse meio tem os psicossábios, né? Que conseguem uma linguagem boa, mas no meio dela eles acabam se mostrando a sua inferioridade. Tem também aqui, e aí nós vimos que tem os espíritos puros, que nós conhecemos aqui na Terra só Jesus. Tem a segunda ordem, que são dos bons, que é aqueles que já têm uma predominância boa. E tem a terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, que o mal ainda predomina aqui na matéria. E que o nosso planeta ainda é um planeta de expiação e de provas. E ainda por isso que temos muito contato com o mal e precisamos fazer muito esforço para combatê-lo. E conhecendo a ordem dos espíritos, então nós vamos ver se suas comunicações são sérias, são grosseiras, são frívolas, ou instrutivas. E assim nós vamos classificar aqueles pensamentos, sentimentos, aquela escrita, aquela fala que nós estamos trazendo. E para que isso aconteça, é necessário que se construa no entorno do médium uma atmosfera perispirítica, que é por onde é feita a assimilação das correntes mentais. Então, o fluido perispirítico é o agente de todos os fenômenos que acontecem conosco, né? É produzido pela ação fluídica recíproca do médium com o espírito. E as relações entre os médiums e os espíritos se estabelecem, então, por meio dos seus perispíritos. Então, o médium, ele, na sua expansibilidade, que ele o faça através da prece, de um local, do local certo, na hora certa, numa equipe certa, ele consegue expandir o seu perispírito. E aí, ele, nessa expansão perispirítica, ele combina a sua atmosfera, a sua afinidade fluídica com a afinidade fluídica do perispírito comunicante. E por estes fluidos acontece a sintonia por onde correm os pensamentos, os sentimentos, que serão traduzidos pelo médium conforme a sua faculdade mediúnica. Nós vamos parar um pouquinho, parece que tem uma pergunta já. Akira? Pergunta da Adriana. Tenho uma dúvida. Os espíritos podem ouvir nossos pensamentos ou só nossos mentores? Oi, Adriana. Todos podem. Então seria muito bom, vai ser muito bom o dia que só os nossos mentores puderem ouvir. Isso vai ser sinal do nosso adiantamento moral, né? Mas hoje ainda, tudo que a gente pensa, tudo que a gente faz, a gente está em sintonia com aqueles que estão nessa condição vibratória do nosso pensamento. Então, pensamentos bons atraem espíritos bons. Pensamentos que ainda estão precisando se modificar atraem aqueles semelhantes. Então, todos podem ver. Isso, dona Mari? É por isso nós devemos ter muito cuidado com os nossos pensamentos, que não são só nossos, né? O que Paulo falava pra gente? Paulo de Tarso, a senhora lembra o que ele falava? Que nós temos uma multidão à nossa volta, né? É verdade. Então, não temos só o mentor ou só um espírito ainda imperfeito perto da gente. Nós temos muitos aqui perto da gente. Então, cada um aproveita uma brecha, não é, dona Maria? E é verdade, porque se nós começarmos a pensar coisas erradas, coisas ruins, os espíritos maus chegam muito mais perto de nós. E se elevamos o nosso pensamento até
um grau maior, aí somente os bons espíritos é que conseguem chegar junto de nós. E o que a gente pode fazer quando vem assim um mau pensamento? É difícil, mas o melhor é a gente já na hora pensar, por que eu estou pensando isso? Analisar o Analisar o pensamento, isto não é meu. Então nós devemos corrigir o nosso pensamento, já na hora pensar em Jesus, que aí o pensamento acalma e a gente volta a pensar as coisas que são próprias nossas, né? E se for um pensamento nosso, ruim? Pois é. A gente tem que analisar e ver de onde surgiu. De onde veio e fazer a nossa prece, né? Pedir a Jesus e no que nos ampare. No Evangelho tem todas as respostas, né? Para essas nossas paixões, os nossos defeitos. O Evangelho é o nosso livro de cabeceira, né? Que todos nós devemos ler todo dia, não importa a hora, não importa o momento. É um livro que nós devemos andar com ele junto o dia todo, né? Porque senão... E qualquer interferência já é bom correr e abrir, né? Nossa, é o melhor de tudo. Temos mais uma pergunta. Pergunta da Madu. É possível o médium ter mais de uma mediunidade aflorada? Possível. Você pode? É sim. Nós temos que vai aparecendo aos poucos, devagarinho. A gente desenvolve uma, daí a pouco vem a outra e vem outra. Depende do quanto nós devemos fazer aqui, né? Do quanto ela é necessária para nós. Mas nós temos que primeiro desenvolver aquela que está mais aflorada. Isso. Estudar bem aquela, compreender, praticar. E devagarinho elas vão surgindo sem nós nem percebermos que temos esse outro tipo de mediunidade. Ao decorrer da nossa existência, ela vai aparecendo devagarinho. E aí a gente vai tentando trabalhar com todas, né? Ou às vezes a gente se fixa só numa. E a gente precisa estudar bastante para conhecer e detectar, né? Precisamos de muito estudo e muita compreensão. Porque não é só o estudo, é o que nós entendemos do estudo, né? E o que nós podemos fazer por nós mesmos. Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente compreende, mais a gente vai se melhorando, se renovando. Acho que é isso. Tem mais uma pergunta, dona Mara. Vamos lá. Boa noite a todos, é um prazer estar com vocês aqui. Que bonito, muito gostoso estar com a Deise, com a nossa querida Mari. A pergunta vai de volta mesmo à questão hoje de rever toda a capacidade do ser humano, do desenvolvimento do médium, em todas as suas energias, e reforçando o que Jesus disse: vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e até muito mais. Nesse sentido, na busca daquele que quer encontrar o que tem uma mágoa do passado, um passado histórico em outras vidas, é possível voltar a esse passado e rever algum momento para tirar a dúvida daquela mágoa? É possível que isso aconteça? Você vai ter que responder? Não, mas assim. Olha, nós aprendemos com Kardec que a misericórdia divina é muito grande. Então, se ela nos faz esquecer essas coisas do passado, é porque pode ser que ao relembrarmos ou irmos em busca disso, nós possamos detectar coisas que nós não conseguiremos conviver depois com aqueles que estão à nossa volta. Então, que tudo isso que a gente traz do passado, essas tendências, tudo isso que está lá guardado na nossa
casa mental, ela está ali. E ela aparece para nós em forma de tendências, em forma de hábitos. Então, que se analisarmos as nossas tendências, os nossos hábitos, os nossos relacionamentos, porque na maioria das vezes eles são todos próximos de nós, né? Então, se analisarmos aquele outro que em determinada hora nos dá uma resposta que a gente não gosta, que a gente começa o tempo todo na nossa cabeça, esta é uma tendência de alguma coisa do passado que precisa ser corrigido agora. E para ser corrigido agora, nós não precisamos voltar lá. Né? Quer complementar, dona Mari? Sabemos. Nós né? sabemos, né? Intuitivamente, ela está falando. A gente sabe mais ou menos o que fomos, o que fizemos, né? Não é uma coisa concreta. E não é fácil, né, dona Mari? Não, não é fácil, não. Porque brota dentro da gente, né? Sabe, aquelas coisas explodem dentro da gente, né? Em determinados momentos. E a gente tem que analisar, assim, o que me fez sentir isso agora? Né? Qual é o sentimento que o outro passou que fez explodir alguma coisa não muito boa? É orgulho nosso? É vaidade? É ciúmes? É inveja? Então a gente tem que detectar o que faz sentir em nós as coisas que a gente que faz, sabe, explodir de dentro de nós essas coisas ainda não muito boas. Nesse mesmo sentido, é válida as cartas de Chico Xavier e as respostas às mães de que seus filhos estariam corretos e que o que aconteceu no passado, respondido naquelas cartas, tranquilizava as mães e aqueles que buscavam uma resposta? Sim, né? Neste caso, aquelas mães, e a gente sabe que o amor de mãe é um amor que ultrapassa, né? Como dizia o Chico, chega a Deus. Então, que o pedido de uma mãe para saber se seu filho está bem ou não, ele chega. É a mesma coisa quando a gente pede alguma coisa em oração, ele vai chegar até nós de alguma forma, né? Então, a mediunidade do Chico, como ele dizia, ele preferia largar todos os livros, né? Mas que ele pudesse consolar todos aqueles que estavam à aflição e que fossem até ele. Mais? Pergunta da Elu. Anjo da guarda e mentor são duas entidades diferentes ou são um único espírito? Elu, quando é feito o planejamento para a gente reencarnar, nós temos ali um anjo do guardião, um mentor que é o mais próximo de nós, que nos acompanha antes do nosso reencarne, nos acompanha aqui na Terra, até voltarmos de novo para o plano espiritual e que poderá ser o mesmo em outras vidas ou não. E mentores, nós podemos ter muitos. Todos aqueles espíritos bons, né, que vêm até nós, são denominados mentores nossos. Mas a gente tem um que caminha conosco o tempo todo enquanto estamos ligados nele. Porque quando também nos desligarmos não ouvirmos mais, ele se afasta e nos deixa para os maus espíritos. O que mais a gente pode falar, dona Mãe? Eu acho que você falou tudo, mas eu acho também assim, que nós, quando nós reencarnamos, eu falo anjo de guarda, vem conosco para o resto da vida, mas os nossos protetores são os que trabalham conosco, se comprometeram conosco a trabalhar conforme o que nós fazemos. Eles estão sempre nos orientando, nos ensinando. Eu costumo dar nomes aos meus ajudantes, os meus protetores. Mas eles podem ser assim,
alguns familiares, podem ser alguns amigos, né, de outras vidas. De outras vidas, familiares, só se forem de muito tempo atrás, porque também não daria muito tempo. Para eles terem evoluído um pouco mais, né? É verdade. Então, nós temos os nossos amigos anjos, o nosso anjo de guarda e os nossos amigos que trabalham conosco. Né? Que são o que a gente chama de mentores, de protetor, né? mentor, que também pode ser o nosso anjo da guarda trabalhando conosco. Também. Mas eu acho que ele fica um grau acima, nos olhando como se fôssemos crianças, que a mãe deixa às vezes até passar por alguma coisinha para aprender. Eu acredito nisso. Tem mais perguntas? Pergunta da Elu. Quando sabemos que alguém se uniu, fez um pacto com o espírito das trevas para nos prejudicar e prejudicar muito, o que devemos fazer além de ler o Evangelho? Olha, Elu, tem mais uma? Boa noite a todos. A Elo Vasconcelos, desculpa, hoje estou fazendo muita pergunta, né? Voltou, a gente já fica empolgado. Eu lembro que uma amiga contou uma história uma vez, que estava na Itália, numa viagem, sozinha, e de repente ela começou a ver um espírito que xingava muito ela, mas xingava muito em italiano. E provavelmente é alguém do passado que ela magoou, que ela fez mal e tal. Numa situação dessa, o que a gente tem que fazer? Obrigada, um abraço. Olha, Elô, eu aprendi que é prece, né? Então, só prece. Muitas vezes, quando nós entramos em conexão mesmo com Deus, quando a gente deixa sentir aquilo de bom que nós estamos nessa ligação com Deus, transparecer, aquela luz que sai do nosso coração, pedindo a Deus para que o envolva, né, Dona Mari, em muita luz, em muita paz, a gente tem que primeiro ir até Deus e aí rogar a Ele para que Ele proteja aquele ser. Então, essa conexão com Deus faz com que as nossas emoções, o nosso fluido, né, a nossa condição vibratória possa alcançá-lo e ele possa, neste momento, ser recolhido ou até desaparecer. Mas eu vou pedir aqui para a Dona Mari e para os universitários aqui, o que mais poderíamos ensinar, né, Dona Mari? Eu acho que é só prece mesmo, só prece e bons pensamentos, né? Porque um pensamento bom afasta muito esses nossos irmãozinhos que são mais infelizes. Se você tiver um pensamento bom quase todo o tempo, é difícil eles chegarem até nós. É a sintonia, né? É a sintonia, a energia, né? Que emana da gente. E isso vale também para a pergunta do Helder, né? Quando assim vem aquela coisa do passado que a gente não sabe do que saiu em relação àquele outro, é só prece. É em pensamento, abraçar carinhosamente, né, Dona Maria? Porque a gente sabe que um dos dois errou, né? Um dos dois daquela relação ali, seja encarnado com encarnado, ou seja encarnado com desencarnado, um ou outro errou, um ou outro está se sentindo que precisa cobrar. Então, a única coisa com que a gente pode pagar é com amor, né? Amor e com prece, né? Porque também, às vezes, algum pensamento vem, nossa, de onde veio isso? Então, nós voltamos ao passado que nós nem conhecemos, nem sabemos o porquê, mas nós temos dentro de nós a certeza que aconteceu alguma coisa, né? E que esse passado é nosso. E que não importa quem deu causa. O importante é a gente fazer a nossa parte, né, Dona Mari? Nós compreendermos que nós devemos perdoar e pedir muito perdão, né? Porque se foi alguma coisa errada que nós fizemos no passado, a nossa obrigação é pedir perdão, né?
Seja encarnado, seja para encarnado ou para desencarnado. Né? Tá bom. Tem mais perguntas? Não? Podemos continuar um pouquinho? Então, por hoje foi muito bom, né? A nossa revisão aqui. Então, assim, só as recomendações finais, né? Que o médium sempre é responsável por toda a comunicação que ele traz. Então, isso os benfeitores espirituais nos recomendam, né? Porque ainda é difícil eles encontrarem um médium ainda perfeito aqui entre nós, né? O médium ainda interfere muito com seus pensamentos, com seu caráter, com a sua emoção. Ele ainda interfere muito nas comunicações recebidas do plano espiritual. Então, é muito importante a educação do médium, no conhecimento de cada passo que ele for galgando, ele ter um conhecimento e a certeza do que ele pode fazer, né? Que toda a comunicação seja feita numa casa espírita, onde nós estamos guardados por todos os benfeitores espirituais, onde temos apoio de toda a equipe humana ali nos ajudando para qualquer coisa, e que a mediunidade é para o bem, é para a evolução do médium e para a ajuda do próximo. Então, ela é a única coisa que faz com que nós possamos aprender um pouquinho mais, a olhar um pouquinho mais os que estão na Terra e os que já partiram. E Kardec nos traz, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más tendências. Então, é isso que todos nós estamos aqui aprendendo e contamos com todos, né? Nesse aprendizado, a gente traz o que os espíritos nos trouxeram, o que Kardec e Chico nos trouxe, e vocês nos trazem complemento, conhecimento, e nós vamos trocando assim, né, Dona Maria? As informações, as ideias. Porque nós aqui na Terra, só complementando, nós temos um objetivo nessa nossa encarnação, que é a nossa evolução moral. Então nós precisamos trabalhar muito isso, compreender o porquê, o que estamos fazendo aqui. Porque se nós não tivermos esse objetivo, perderemos uma existência. É um compromisso que temos muito que assumir, sério, né, muito sério mesmo. Porque não é fácil, né? Mas também não é impossível. A mudança dentro de nós vai sendo feita aos pouquinhos, né? Cada dia um pouquinho mais, até chegarmos o tanto que nós podemos chegar para no final da nossa vida a gente já ter subido um degrauzinho a nossa existência, né? Rogamos a Deus que a gente já comece agora, né? Vamos tentar. Então, tá bom. Era isso por hoje. A senhora quer fazer a prece? Não, faz você. Então, agradecendo a todos, né, esse início de ano, por estarem aqui conosco. Quem tiver dúvidas, pode colocar lá no grupo, né, que nós responderemos. E esperamos todos vocês na próxima quinta-feira. Capítulo 16, do livro dos médiuns. É isso mesmo. Estão nos lembrando aqui que a semana que vem nós retornamos não só à educação mediúnica, mas também o estudo do livro dos mensageiros, capítulo 16. Ok? Então, tá bom. Então, mais uma vez, vamos nos recolhendo intimamente, buscando o que há de melhor em cada um de nós, para que nesse momento possamos oferecer
aos mentores amigos, à equipe espiritual que nos assiste, e depositar nas mãos do Mestre Jesus o amor que já conseguimos, Senhor, ter por todos aqueles que nos rodeiam. E rogamos a Ti, Mestre, que junte o nosso amor ao Seu amor misericordioso e que possas derramar em bênçãos de luz e de paz por todo o planeta Terra, por todas as nações, por todos aqueles que as conduzem, pelos governantes, para que busquem o equilíbrio, a paz, eliminem guerras, doenças, misérias. Que a luz infinita do Seu amor possa alcançar todos os seres em todas as dimensões, levando o bálsamo do Seu amor que consola e conforta. Que o Seu amor possa ser, Senhor, sentido por todos aqueles deste planeta, por todos os seres que se encontram nos hospitais ou em aflição em seus lares, nos orfanatos, nos asilos, nas ruas. Que Tu possas, Senhor, envolvê-los no Seu amor misericordioso. Rogamos também, Mestre, por esta casa que nos acolhe, pelos seus dirigentes, por todos os assistidos, por todos nós que aqui chegamos em busca do consolo para o nosso espírito e para o nosso corpo físico. Rogamos, Senhor, pelos nossos familiares, pelos nossos lares, por todos aqueles que Seus nomes encontram em nossos pedidos de orações, que Tu possas levar o bálsamo do Seu amor a cada um. E a nós, Senhor, rogamos força, coragem, para que possamos caminhar contigo no Evangelho que nos deixaste. E assim, Mestre, rogamos que nos leve até o Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. E a Mãe Santíssima, Mãe de amor e bondade, rogamos, Senhora, que nos envolva no Seu manto de luz, de amor e de paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Uma boa noite a todos e até a semana que vem, se Deus quiser. Boa noite.